Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tudo bem? Espero que você esteja bem, meu Deus. Meninas, vamos falar hoje sobre a Páscoa, não é? Deus, ele garante o livramento, Deus, ele garante a libertação. Que coisa, não é, meninas? Coisa linda. Deus, ele garante a libertação para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Leia comigo hoje Êxodo capítulo 12 até o final e no final receba a palavra sobrenatural enviada de Deus para a tua vida. Mas antes, não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, não deixe de compartilhar, comentar e curtir esse vídeo, tá bom? Vamos à nossa leitura? Êxodo capítulo 12 fala assim: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para você o primeiro mês do ano. Digo a todo o povo israelita o seguinte: No dia 10 do mês de cada pai familiar escolherá um carneirinho, ou um cabrito para sua família. Isso é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e os seus vizinhos mais próximos comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês os guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde deste dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas aonde os animais vão ser comidos. Nessa mesma noite, a carne deverá ser assada na brasa, na comida, com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os moídos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte. Queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, como depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como os animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas aonde vocês moram. Quando estiverem quando estiverem castigados do Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejas destruído por essa praga. Comemorem este dia com festas religiosas para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Você e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Olha que nós estamos na semana de Páscoa, não é? Oh, meu Deus, aleluia. Essa palavra veio na semana certa. Presta atenção. A festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem um fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento deste primeiro até o 7º dia será expulso do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, faça uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, a não ser para preparar a comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente
que passará de pais para filho, desde a tarde do dia 14 do primeiro mês, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. O pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso no meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias, não comam nada que tenha fermento em todas as suas casas, só será comido pão sem fermento. A primeira Páscoa. Moisés mandou chamar todos os líderes de povos e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para todos os familiares israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de isopor e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre em suas casas para matá-los. Você e os seus descendentes devem obedecer a esta ordem para serem quando entrarem na terra que o Senhor lhe dará, como prometeu. Vocês deverão continuar realizando essas cerimônias religiosas quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia. Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em hora do Senhor Deus. Olha que Deus já tinha um propósito grande aqui na salvação do povo, né? Porque está falando sobre essa questão, fala para sempre, e a gente sabe que depois disso também teve a morte do Cordeiro, que é Cristo, né? E o sangue de Jesus que está sobre nós também lembra o Senhor dessa Páscoa. Então, vamos continuar aqui a leitura. Vocês responderão: o sacrifício do Senhor Deus, pois o Egito, ele passou pela casa dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que havia ordenado a Moisés e Arão. A 10ª praga, a morte dos primeiros filhos dos egípcios. Vamos lá, 29. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos velhos de todos os familiares do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria do animal. Aquela noite, o rei e os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que o trono do Egito havia gente chorando e também havia gente gritando. Pois em todas as casas havia um filho morto. Só um momentinho. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. E eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias e prata, de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas
do egípcio. Tomou as riquezas do egípcio. Os israelitas saíram do Egito. Vamos lá. Esse capítulo é bem grande, mas vamos lá. 37. Os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Era mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças e as ovelhas. Com eles foram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras, muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento e com uma massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país e tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas, eles tinham vivido no Egito 430 anos. Olha isso, 430 anos foi o tempo que eles viveram no Egito. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor, tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. As leis a respeito da Páscoa. 43, vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela, depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem, como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa aonde foi preparada. Não será tirada dali, e não quebrem nenhum dos ossos dos animais. Todos os povos de Israel devem comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiveram sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo. E também todos os outros homens e meninos da sua família, depois eles poderão tomar a parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Olha que cuidado que Deus tem, né? Como que Deus é santo. Olha o cuidado e a santidade de Deus. A mesma lei será para todos os israelitas que são nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeçam e façam aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos e os povos de Israel. Conseguiu. Meu Deus. Deus tirou o povo do Egito. Deus tirou o povo da escravidão. Deus tirou o povo da morte. Hoje o Senhor está te livrando da escravidão maligna que tem atormentado a tua família, a tua vida. Deus é aquele que libera o livramento, é aquele que liberta você das correntes, daquilo que te amarra, daquilo que te aprisiona. Nós sabemos que hoje, antes, quando nós não conhecemos a Jesus, nós éramos estrangeiros para Deus. Mas a partir do momento que nós passamos a conhecer a Jesus e aceitamos Jesus no nosso coração, né, e passamos a viver para Cristo, passamos a viver para Deus, nós passamos a pertencer a Deus. Por quê? Porque nós fomos selados com o sangue do Cordeiro. Amém? Então, hoje não precisa mais a prática do matar o animal, porque o Cordeiro, né, sem pecado, santo, que morreu por mim e por você, já derramou esse sangue sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, que é o próprio Jesus Cristo. A Ele que nós devemos honrar, agradecer e adorar, a Deus, a Jesus e o Espírito Santo.
Nós precisamos entender que Deus tem um propósito de libertação para todos aqueles que o seguem, para todos aqueles que o adoram. Deus tem um propósito de salvação para todos aqueles que o amam, né? Você não é diferente, querida. Deus, ele deseja te libertar. Deus, ele deseja salvar a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus, comemore a Páscoa do livramento de Deus. Comemore a Páscoa onde Deus tirou você do Egito e levou em direção à terra prometida. Comemore essa Páscoa, a Páscoa aonde Jesus Cristo entregou a tua vida na cruz do Calvário por você. É essa Páscoa que você tem que comemorar com a tua família. Amém? Comemore com os teus filhos, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua família, e fale de Jesus, aquele que é o Cordeiro vivo, que se fez maldição por mim e por você neste dia. Amém? Que essa semana seja uma semana abençoada para você, que Deus te proteja, que te dê uma ótima Páscoa, que te abençoe e que essa Páscoa ela seja derramada sobre a tua vida, paz, libertação, sabedoria e santidade. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Te amo em Jesus. Um beijo da pastora. Fica com Deus e boa Páscoa para todos vocês.